Há duas formas básicas da gente se colocar diante de uma lei, diante de um decreto, diante de um preceito. E, às vezes, sem perceber, a gente vai desenvolvendo uma maneira de se colocar diante de normas, decretos, leis, princípios, regras, e definindo uma maneira de se posicionar diante de normas, preceitos, decretos e regras, até mesmo antes de ouvi-las, mas pelo simples fato de ouvir que se trata de uma norma, de um decreto, de uma lei, de uma regra, a gente já tem uma postura prévia. Basicamente, essas duas formas são as seguintes: a rejeição, e a rejeição ela é fruto da compreensão de que toda norma, toda regra, toda lei, todo decreto me diminui, porque ao ter que obedecer algo, um limite foi apresentado para mim. Você pode até aqui, não pode ir adiante, ou você deve ir por aqui e não por outro caminho. Seja afirmativo, seja negativo, quando diz você deve ou quando diz você não pode, quem tende a acolher de maneira negativa normas, decretos, leis, se coloca dessa forma, entende que o mandamento, que a regra, que a norma, que a lei é uma morte para a sua liberdade ou para a sua vontade. Então, se tem uma regra, a minha vontade não pode tudo. Então, de alguma forma, naquilo ela morre. E essa morte é a razão da minha rejeição a toda e qualquer forma de norma, lei, mandamento, regra de modo geral, proibição, interdito e daí por diante. A segunda postura é aquela de quem entende que normas, decretos, leis, mandamentos foram feitos não para diminuir, não são exatamente um não à sua liberdade ou à sua vida, mas um sim que às vezes se dá à sua segurança, ao seu futuro e à sua proteção. Essa é basicamente aquela noção que está por trás do conhecido ditado latino que diz assim: guarda a lei e a lei te guardará. Guarda o mandamento e o mandamento vai te guardar. É claro que a obediência cega à lei e a desobediência cega à lei são irmãs assim, de muro, de vizinho, e as duas são erradas. Nem é o caso de você cegamente abraçar toda e qualquer norma, mandamento, instrução, orientação, decreto, mas nem é o caso também de cegamente a gente rechaçar, dizer não para normas, mandamentos, leis, decretos, etc, etc e tal. Eu entendo que a maneira mais interessante é aquela via intermediária, que é a de quem criticamente, ou seja, não acriticamente, mas criticamente percebe que a norma te guarda, que o mandamento te guarda. Percebe que a gente já nasceu num mundo que apresentou para a gente tantas normas e tantos mandamentos que nos guardaram, né? Menino, não pode subir nessa escada, você pode cair. Quem subiu e caiu, experimentou o sabor amargo da não observância. Não pode colocar o dedo nessa tomada que dá choque. Não pode dormir sem escovar os dentes, senão vai dar cárie e vai perder os dentes. Aí a gente vai crescendo. Não pode ficar na rua e voltar tão tarde para casa, porque tem alguns perigos. Não pode ficar na chuva assim, tal, depois voltar molhado ou ficar com a roupa no corpo molhada.
Aí a gente vai crescendo mais. Aí, ó, não pode, no trabalho tem um monte, né? Não pode chegar atrasado, não pode sair antes do horário, não pode passar por cima de um colega, não pode, não? Aí a gente vai crescendo mais ainda, né? Vai envelhecendo, o médico diz, não pode comer tanto açúcar, não pode tanto sal, não pode ou tem que caminhar, tem que fazer atividade. Enfim, a gente atravessa a vida lidando com normas, com regras, com princípios, com mandamentos, e boa parte deles, eu arrisco dizer, nos guardam. Boa parte nos guarda. Boa parte. Quando Jesus diz no Evangelho de hoje assim, ó, eu não vim abolir a lei, ele está dizendo que ele não veio acabar com a lei, que Jesus não é uma espécie de inimigo da lei, que ele não está ali para destruir, mas para aperfeiçoar. O que eu entendo desse aperfeiçoamento da lei sugerido por Jesus? É exatamente que a observância cega desse lugar à observância crítica, que a observância cega da lei desse lugar àquela observância, quer dizer, eu cumpro a lei porque sei que ela me guarda. Ela é sinal do amor de Deus para mim, que me protege, que me guarda. Então eu cumpro a lei, eu cumpro os mandamentos, porque eu sei que o cumprimento da lei ou do mandamento vai me proteger, vai me salvar, vai me trazer paz, também para o outro trará a paz e daí por diante. Olha que coisa interessante, que na primeira leitura Moisés está fazendo um discurso no livro do Deuteronômio, dizendo ao povo, ó, se vocês guardarem os mandamentos, vocês viverão, quer dizer, pessoalmente falando, terão a vida e ingressarão na terra prometida. E do ponto de vista do objetivo deles, também terão êxito. Se guardar o mandamento, segundo Moisés, traria do ponto de vista da integridade física, da saúde, da paz deles, traria vida. E ao mesmo tempo, os empreendimentos, os projetos seriam também bem-sucedidos pela observância dos mandamentos. Eu penso que a palavra de hoje nos ofereça aí bastante elementos para a gente refletir um pouquinho sobre os mandamentos de Deus. Nesse tempo da quaresma, né, a gente é convidado a esse caminho interior, revisão interior, a observar como é a nossa postura diante dos mandamentos de Deus diretamente, mas também a outros princípios, outras orientações, outras normas que nos circundam e que nos protegem, e a gente deixa de seguir como quem deixa de escolher a vida, né? Por exemplo, o cara é diabético e continua, não, eu tenho um açuquinho escondido lá na minha gavetinha, lá no criado mudo, quando todo mundo distrai, eu vou lá, pego um docinho e tal. A não observância da norma está matando ele, né? Da orientação do médico, tem um princípio de vida ali que não está sendo observado. Eu sugiro a cada um, olhando para dentro, olhando para si, neste tempo da quaresma, um tempo bom para reflexão, para conversão, que a palavra de hoje toma a gente pela mão e nos oriente um pouco nesse sentido, né? Mandamentos, qual é a minha relação com mandamentos, com normas, com leis, até aquelas que me protegem. Não falo de observância cega, nem falo de rechaçar, de refutar cegamente. Falo de observância crítica, mas falo também da importância da gente observar para que a gente tenha vida. Em muitas ocasiões, leis, mandamentos, orientações, decretos são vida para nós. Então desejo a todos uma excelente reflexão, que a palavra de hoje nos inspire aí na nossa noite e no início do dia de amanhã. Vamos acompanhar a nossa